Muito bem, pessoal da agronomia, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento à disciplina de antropologia e sociologia rural, e fazendo a ligação, então, com o conteúdo da semana passada, tá? Que tratávamos da evolução dos sistemas agrários no Noroeste Gaúcho, tá? Justamente para entendermos do ponto de vista social e antropológico da formação da sociedade, da formação humana, tá? Do homem rural, na perspectiva também dessas transformações que foram ocorrendo, tá? Ao longo do tempo e que foram dando à nossa região, principalmente na noroeste do Rio Grande do Sul, o formato do ponto de vista ou na perspectiva rural que temos hoje. Okay? Iniciando lá na perspectiva dos sistemas indígenas, caboclos, colonial, tá? E o atual, tá? O contemporâneo, o modelo atual que temos. Na perspectiva, então, que nós vamos adotar hoje, ou a temática da aula de hoje, justamente nós vamos tratar da composição étnica do Rio Grande do Sul, ou como que se deu na perspectiva, né, levando em consideração os sistemas agrários, como nós havíamos abordado, né, anteriormente, como é que se dá a composição étnica majoritária no Rio Grande do Sul, principalmente ou olhando, né, de maneira abrindo uma janela aqui para olharmos mais aprofundadamente a nossa região, a região noroeste, onde está incluída aqui a quase totalidade dos estudantes e do Centro de Ensino Superior Rio-Grandense, o CESURG. Tá? Então nós vamos iniciar, tá, com essa perspectiva, tentando essa compreensão. O que basicamente nós vamos analisar aqui são mapas, tá? Nós vamos analisar muitos mapas e a partir desses mapas estabelecer ou tentar estabelecer um entendimento sobre essa composição étnica do Rio Grande do Sul, ok? Então vamos à análise. A composição étnica e seus desdobramentos. Então vejam só, o que temos aqui nesse primeiro mapa, tá? As regiões e ilhas culturais do Rio Grande do Sul. Então lembrem que nós abordamos na aula passada, que quando a colonização se dá, tá? No primeiro momento a colonização alemã, depois a colonização italiana, tá? Que vai ocupar a nossa região, a região noroeste, tá? Antes disso, nós já havíamos passado por dois sistemas agrícolas, né? Ou agrários. O indígena e se estava vivenciando o sistema caboclo. Tá? Então, é de conhecimento de todos, então, que anterior à vinda dos portugueses, dos italianos na nossa região, dos alemães e dos italianos na nossa região, já existia aqui a colonização lusa, né? Os portugueses e os espanhóis, com a presença, obviamente, da comunidade negra, né? Que chega aqui por intermédio também do sistema de escravatura, né? E se estabelece no Brasil. Então vocês podem ver aqui nesse primeiro mapa que vão existir aqui basicamente dois Rio Grandes do Sul, tá? Porque num primeiro momento, a parte sul do estado, vocês vão ver que ela é predominantemente ocupada pela população portuguesa, espanhola e africana, ou os afrodescendentes, né? Os afros que vieram no período da escravidão e depois os seus descendentes. Tá? Então, essa região, ou a região norte do estado, ela não é ocupada. A região norte do estado, ela não é ocupada por representar, naquele momento, frações de terras ou áreas de terras que não eram de interesse dessas pessoas ou dessa comunidade, né? Principalmente devido à composição geográfica dessas terras, tá? De relevo nesse sentido, né? O relevo que não beneficiava
e de vegetação também, aquilo que se propunham, porque basicamente o que se propunha naquele contexto, o que se tinha aqui eram os grandes estancieiros, né? Ou as grandes estâncias produtoras de charque, né? As criações extensivas de gado em pasto natural, tá? No momento posterior, nós vamos ter a chegada dos imigrantes alemães, tá? Que vão ocupar aquela faixa que está em vermelho, né? Então, aquela faixa ocupada que está em vermelho aqui, nós temos basicamente alemães que ocupam, tá? Obviamente que vão ter cidades no sul, também aí, ao redor de Pelotas, que vão ter comunidades alemães também. Mas na sua maioria, tá? A migração alemã ela vai ocupar aquela faixa territorial identificada em vermelho. Um pouco mais tarde, nós vamos ter a ocupação pela imigração italiana, que está indicada, ou que está marcada aí no mapa, prioritariamente em verde. Tá? Então tem toda aquela faixa territorial que vai pegar a serra, os alemães também uma parte pega a serra ali, né? E campos de cima da serra. Okay? Então aqui nós temos o primeiro fluxo migratório de alemães e italianos, eles vão se fixar ali. As conhecidas colônias velhas, ou as chamadas colônias velhas. Tá? A parte que está em laranja é a chamada colonização mista, ou seja, os filhos destes imigrantes, eles vão ocupar essa região que está em laranja. Alemães, italianos e também aqui a incorporação que tem um detalhezinho aí no meio do mapa, você pode perceber, dos poloneses também, tá? Que vai ter uma ocupação de poloneses também. Então essa parte laranja ela vai ficar mista porque vai acontecer essa mistura, tá? Vai acontecer esse segundo ciclo de imigração, né? Que vai ocorrer e vai povoar aquela região mais ao norte e ao oeste do estado, a noroeste do estado principalmente, aonde a nossa região aqui, que é denominada nossa região. Tá? Então vejam só, nesse contexto, quando ocorre essa segunda migração, tá, e que se ocupa aqui a região noroeste, aqui predominava, segundo os estudos, né, do Oderich e do Miguel, que nós vimos na aula passada, predominava aqui um sistema agrícola caboclo. Tá? Esses caboclos, eles são, de certo modo, empurrados, tá? Eles são, de certo modo, encaminhados para as periferias aqui, tá? Ou para os centros urbanos para buscar uma função, e as terras que não eram legalizadas, não eram escrituradas, passam a ter uma titulação e esses migrantes eles passam a ser detentores ou posseiros dessas terras. Tá? Então vejam só, nesse campo laranja, os mapinhas a seguir aqui eles vão dar um destaque que existem municípios, tá? Nessa região, por exemplo, ali em laranja e aqueles pontos lá no sul que eu havia dito, tá? Que é o primeiro mapa, aonde vão ser municípios quase que exclusivamente alemães, né? Então vão ter municípios aí na fronteira de Humaitá, aquela região, tá? E outros municípios que têm uma predominância alemã. No segundo mapinha, lá nós vamos ver as ilhas, né, culturais, aonde aparecia em laranja na outro mapa, né, que era a migração mista, né? Nós vamos ter aqui ilhas italianas, né? Assim como lá no quarto mapa, nós vamos ter os poloneses, que ocupam uma parte daquela que era considerada migração mista, e partes ali perto da região metropolitana também, onde existe uma concentração muito grande de descendentes poloneses. Assim como naquela grande área sul, né, que é considerada de migração ou de colonização açoriana, espanhola, tá? Nós temos também uma concentração aí em vários municípios de população ou de uma migração mista, italiana e alemã, principalmente. Ok? Então, mas
vamos ficar, né, embora existam essas ilhas culturais, vamos permanecer com esta imagem aqui para nós podermos analisar o restante dos mapas que vão tentar. O que eu quero propor para vocês, tá? É que a partir dos mapas, a partir dos dados numéricos, nós possamos identificar, do ponto de vista social e antropológico, qual a influência dessa colonização para atingirmos os números que estamos atingindo aí, ou que se atingiu aí. No seguinte sentido, vejam só, aqui nós temos o índice de desenvolvimento humano, ok? Então, se nós olharmos aqui, quanto mais escuro aí, né, maior o desenvolvimento humano, tá? Nós vamos ter aqui muito baixo, nós não temos nenhum, né? Mas aí as cores elas vão variando e a maioria ela vai se encontrar ali no índice de desenvolvimento humano médio, tá? E ou alto, tá? Apenas um município aí na região metropolitana de Porto Alegre que se enquadra em muito alto como índice de desenvolvimento, tá? Mas no mais, nós temos o índice de desenvolvimento humano variando aí entre baixo e alto, tá? O centro do estado, basicamente, ali ele vai estar na sua maior proporção dentro de um desenvolvimento humano baixo e médio, tá? A região fronteiriça ali, os grandes municípios, digamos assim, os maiores municípios aí vão estar com um padrão alto e a maioria dos municípios aí da parte norte, nós poderíamos dizer também, se enquadram dentro de uma perspectiva ou dentro de um... Isso em 2010, não teve muita alteração no contexto de hoje, 10 anos depois, tá? Mas a parte norte aqui nós vamos ter um índice de desenvolvimento mais aceito, tá? O mais considerado melhor, ok? Aqui nós vamos ter esse mapa que eu acho bastante interessante, tá? Porque ele vai dizer o seguinte: o percentual de estabelecimentos com produtor associado à cooperativa ou a cooperativa entidade de classe, tá? Quanto mais escuro o município, tá? Maior é o percentual de produtores ou de agricultores vinculados à cooperativa ou entidade de classe, mas basicamente aqui cooperativas, né? Veja que basicamente a grande concentração, tá? Que acima de 70%, tá? A quase totalidade dos municípios que tem mais de 70% de agricultores vinculados à cooperativa está no norte gaúcho, tá? E podemos dizer aí que mais de em torno aí de 80% está na região noroeste, praticamente, tá? Então somos uma região muito de vocação cooperativa do ponto de vista da agricultura bastante forte. O que isso tem a ver, será? Ou será que existe uma relação com esse processo, com essa composição étnica da nossa região? A composição étnica influenciou, será, nessa perspectiva de ser ou de estar essa realidade apresentada do ponto de vista do cooperativismo? Seguindo, esse mapa também ele é muito ilustrativo, tá? Número de estabelecimentos agropecuários de agricultura familiar. Quanto menor a bolinha, menor é o número de estabelecimentos. Quanto maior a bolinha, maior é o número de estabelecimentos de agricultura familiar. Tá? Então vejam que existe uma distribuição, isso aqui é pelo último censo agropecuário consolidado, né? O último censo que foi feito ele não está completamente consolidado ainda, né? Por isso que se usou esse mapa,
tá? Que não deve ter se alterado de maneira muito significativa também, tá? Mas vejam só, a concentração de propriedades na metade norte, tá? E vejam, e o tamanho dos municípios, isso que é interessante, né? Porque uma coisa é você ter um município, se vocês puderam, e vocês identificam, obviamente, já sabem muito bem disso, né? Que o tamanho, a extensão dos municípios da metade norte difere bastante, na sua maioria, do tamanho dos municípios da metade sul. Na metade sul, os municípios eles têm uma extensão territorial maior, né? Os da metade norte, principalmente aqui na noroeste, aqui tem uma extensão territorial menorzinha, né? Porém, a concentração de produção agrícola, da agricultura familiar, ela é muito mais intensa aqui, tá? Não temos as bolas lá gigantes, porque os municípios eles são pequenos e não comportam tantos produtores, tantas propriedades, tá? Mas aquela junção lá em cima indica onde que está a concentração da produção da agricultura familiar no estado. Já no mapa seguinte, nós temos o inverso, tá? É o número de estabelecimentos agropecuários de agricultura não familiar, tá? Então vocês vão ver que ocorre o inverso, aonde nesse mapa temos as bolinhas menores, nesse mapa nós vamos ter as bolas maiores, né? Então veja, você naqueles estados, naqueles municípios lá do norte, bem do noroeste gaúcho, né? Agora você vai ter, se antes você tinha lá uma concentração ali de 1.000 a 2.000 propriedades familiares, aqui você vai ter uma concentração de propriedades não familiares de 2 a 100, né? Basicamente lá em cima. Então vejam, galera, como que é interessante analisarmos aqui se essa perspectiva da composição étnica tem a ver com essa configuração agrícola do Estado. Essa perspectiva social e antropológica, o homem, né, ou a cultura do homem que ocupa esse espaço, né, difere né, da cultura e do homem que ocupa o outro espaço. Essas diferenças culturais implicam nesses dados numéricos que estamos analisando agora? Tá? São perguntas que eu faço e que depois eu vou solicitar que vocês façam uma análise sobre isso. Tá? Outro aqui. Aqui nós temos, então, a questão da produção, né? O que se produz primariamente, de maneira mais do ponto de vista agrícola, né? O milho, soja, o trigo, né? A uva, o feijão, enfim, aí tem a maçã, né? O algodão, enfim, tá? Tem toda essa perspectiva, que acho que tem um outro quadro aqui que vai ficar mais, depois melhor de ser analisado. Aqui tem um quadro interessante também, tá? Que vai dizer o seguinte, aqui para nós analisarmos como que se dá a utilização do solo, né? Como que se dá a utilização do solo, tá? Aquela faixa amarela quer dizer aqui que basicamente a ocupação é por lavouras temporárias, né? Que está na nossa região aí predominantemente aquela mancha amarela aí, né? São lavouras temporárias. E no sul ali, né, na sequência, temos aquele marrom, né, que ocupa boa parte, que vai dizer aí que são pastagens naturais ou então cultivadas, né, naturais ou cultivadas. E é interessante nós estabelecermos esse olhar para isso, né, por que que isso se dá? Ou seja, isso lá em 2006, aquela herança cultural, antropológica, né,
da sociedade que primeiramente começa a ocupar o solo gaúcho, ela persiste até os dias de hoje? Aqui temos o produto interno bruto, que faz relação lá talvez com o primeiro gráfico numérico que nós havíamos acompanhado, né? A maior parte dos municípios com produto interno bruto, tá, mais elevado, PIB mais elevado também está na parte norte, embora não ocupem tanto realmente a nossa região aqui, a noroeste, tá? Você vai pegar ali a partir da serra em direção, você vai ter uma parte na nossa região, claro, ou seja, os municípios que têm o produto interno, o PIB, né? O produto interno bruto mais elevado, né? Que consegue administrar uma riqueza maior, né? Então você tem aí alguns municípios e também você pode estabelecer quase uma fração sul-norte do estado, né? Estabelecer uma análise e perceber que o estado talvez ele seja dois estados, né? Nós temos o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul Norte, tá? Então veja, todos esses mapas que eu apresento para vocês, que eu apresentei para vocês, ele tem como intuito justamente nos provocar, tá? Estabelecer um elemento de provocação. A estruturação que nós vemos na nossa região, entendendo a formação étnica dela, tá? Entendendo como que se deu a formação étnica, ou seja, existiam sistemas agrários que foram sendo suplantados, que foram sendo substituídos, tá? Nesse momento em que na nossa região chega esses imigrantes, frutos de uma segunda onda de imigração de italianos e alemães, basicamente, tá? Deslocam, desalojam os caboclos que ocupavam não toda a área, obviamente, regiões mais específicas, deslocam e passam a ocupar essa região ou essas regiões, tá? Essa forma de organização, esse padrão cultural, padrão de produção desses agentes, tá? Que basicamente vão se dedicar à questão da agricultura, ou na sua maior parte vão se dedicar à questão do cultivo da terra, da produção agrícola, da produção de animais. Ela influencia de maneira decisiva para aqueles mapas serem analisados da maneira que eles estão lá? Existe realmente uma perspectiva diferente da análise do sul e do norte, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Né? Você tem aqui, por exemplo, a parte sul, você tem a ocupação basicamente pelos portugueses, né, os espanhóis, tá, que vão ter as grandes estâncias, que vão ter um número considerável de escravos nas suas propriedades e que vão se dedicar à produção de gado, à produção de charque, né, os grandes estancieiros, tá? Essa modalidade de produção, ela entra em crise em determinado momento, mas hoje você tem exemplos, né, de pessoas que foram ocupar, que partiram aqui e vocês devem talvez conhecer exemplos, né, de pessoas que partiram aqui do norte, do estado do noroeste, para tentar estabelecer uma produção, incluindo lá de soja, de milho, naquela região, alguns logrando êxito, outros não logrando tanto êxito na produção, tá? Justamente porque a estrutura da terra, a estrutura do solo, ela se manteve de determinado modo por um longo período de tempo e até você fazer a adequação, isso demanda, como vocês bem sabem, um tempo considerável, né? E depois a questão climática, de chuvas não muito regulares, enfim, tá? É
é um conjunto de fatores que implica no sucesso ou não da ocupação daquelas áreas, tá? Mas você vai ver uma forma de produção que difere, tá? Uma produção em grandes propriedades, basicamente, ou majoritariamente, tá? E com exemplos naquela região também, quem teve já a possibilidade de conhecer ou que vai conhecer a região aí de Bagé, Candiota, algumas experiências também de reforma agrária naquela região que não lograram sucesso, tá? Justamente porque se dividiu em lotes com uma área menor, né? E a produção ela não se dá de uma maneira como se dá na nossa região, por exemplo, tá? Alguns foram evoluindo com muito custo, tá? Conseguindo uma diversificação na produção e outros exemplos de reforma agrária estabelecidos lá que não deram certo, principalmente em Candiota, né? Naquela região sul do estado, lá da fronteira da campanha, né? Enquanto a região norte ela vai se estruturar basicamente em torno da agricultura familiar. Vão existir propriedades mais extensivas? Óbvio que vão. Existem, na nossa região existem, né? Regiões ou produção de maior extensão. Mas nós vamos ter uma concentração muito grande de agricultura familiar, tá? Da produção que advém da agricultura familiar. Então são aspectos, tá, que acabam se relacionando com essa forma de composição que é a composição do nosso estado, tá? Depois, como eu havia mencionado na aula, no vídeo, na videoaula passada também, essa população que primariamente se estabelece na região noroeste, que deriva lá da primeira colonização, né, que vai, que vai ser aqui a segunda colonização italiana e alemã, ela dá origem a uma terceira, na verdade, né, que os descendentes desses segundos migrantes, aí sim eles vão mais ao norte do país, ou seja, eles vão ocupar o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, eles vão ocupar o Mato Grosso do Sul, eles vão ocupar o Mato Grosso, eles vão para o Pará, eles vão ali para o Maranhão, para o Tocantins, para o Goiás, enfim, eles passam fazendo essa o que se ficou conhecido como a expansão agrícola, né? A expansão da fronteira agrícola brasileira. Só que eles migram, tá? Eles vão estabelecer uma produção nos moldes diferentes, porque basicamente os que saem daqui para se estabelecer lá, basicamente eles são filhos ou os pequenos produtores, aqueles que e eles partem para lá, como a diferença de valores né, das terras era bastante discrepante, era muito grande, lá eles adquirem grandes extensões, tá? Enquanto aqui eles ocupavam pequenas propriedades, eles vão para lá e passam a ocupar grandes extensões de terra. Se nós formos analisar aquela região, nós vamos ter uma baixa densidade da agricultura familiar e a predominância, obviamente, da agricultura em maior escala, com exceção de algumas regiões onde, naqueles estados também, se estabeleceram grupos, né, o conjunto, aqueles lotes destinados à reforma agrária também, então, aonde as frações de terras elas são menores, né, para fazer essa distribuição entre esses agricultores. Tá? Mas, basicamente, temos isso. Okay? Temos uma composição que é muito clara, e aquele primeiro mapa apresentado, ele deve ilustrar, ele deve nos dar o rumo, ele deve nos dar a distância, né, né, o que nos, daquilo que é a composição do Noroeste Gaúcho, principalmente, que é a base do nosso estudo aqui. Ok? Então, eu concluo aqui essa análise sobre a questão da composição étnica e nós vamos voltar num próximo vídeo aula tratando da questão cultural, tá? Que envolve também e que está diretamente relacionada com a questão da composição étnica. Ok? Fiquem bem, até o próximo encontro.